Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast 15 Minutos de Gestão. E eu tenho falado muito sobre IA, porque eu tenho percebido que é uma corrida, né, que estamos vivendo hoje sobre entender essa tecnologia, sobre incorporar essa tecnologia no nosso dia a dia, usar ela da forma correta, interpretar ela da forma correta também. Obviamente que eu já tenho falado disso já faz um tempo. A IA aí, a gente já tem falado da IA, acho que já faz uns 2 ou 3 anos que eu vou na Bet Educar e já temos falado sobre a IA, inteligência artificial, dentro de alguns sistemas, dentro de algumas plataformas de ensino, né? Alguns sistemas de ensino já têm usado para auxiliar professores, auxiliar alunos. Muito bacana. Só que eu ainda percebo um amadorismo, né? As pessoas ainda tentando interpretar. Então, assim, a gente teve o advento da chegada do chat GPT, todo mundo usando para fazer textos, perguntas, brincadeiras, imagens, vídeos, né? Tentando interpretar aí como fazer a usabilidade, mas ainda de uma forma muito incipiente. Agora a gente já está tendo uma enxurrada de IAs, né? Hoje a gente tem o Gemini, a gente tem o Cloud e vários outros aqui. A gente entra no nosso Play Store ou na nossa Apple Store, a gente coloca IA e tem lá várias que a gente pode usar. A gente está vendo também muita gente na internet indicando IAs, né? Ah, se você quer uma IA para vídeo, usa essa. Se você quer uma IA para textos, para pesquisas, para gráficos, use essa. E a gente tem percebido realmente essa variação de IAs para as suas várias determinações, né? Ok. O que tem isso de errado? Absolutamente nada. Isso é muito bom. Mas o que eu percebo é que agora a gente precisa aprender a pegar esta informação, pegar essa ferramenta e usar a nosso favor. A gente já tem feito, tenho visto muitas escolas usando para fazer post, né? Muitas escolas usando para fazer pequenos vídeos. E é isso mesmo, gente, é para usar mesmo e tá tudo bem. Só que aqui eu tô para falar sobre a IA na gestão. A IA numa coisa mais inteligente, mais administrativa, ferramenta, virar um funcionário aí. Na verdade, vários funcionários para te ajudar. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente fala da IA, a gente pode usar ela em vários cenários, tá? E aí, a gente pensando em gestão, obviamente, a gente vai pensar na pirâmide aí, né? Na pirâmide, nem vou falar pirâmide, vou falar no círculo 360, que abrange, né, toda a escola. Então, a escola ela é feita de financeiro, cobrança e compras e recebimentos, né? Cobranças e recebimentos. Ela é feita de pagamento de funcionários. Então, nós vamos pensar aí no financeiro dividido em algumas partes. Gestão financeira. Você fala de gestão financeira, eu estou falando, vamos começar de funcionários. Eu estou falando de pagar funcionários. Eu estou falando de pagar impostos. Depois vamos falar de compras. Estou falando de compras. Se você tem uma escola aí que oferece alimentação, você tem que comprar alimentos, né? Você tem que funcionar. Limpeza, né? Aí a gente fala de pagamentos fixos, né? Luz, água, aluguel, se for o seu caso. E aí a gente fala de manutenção, custo de manutenção, manutenção de material, de carteira, de lousa, né? Enfim. E aí a gente fala também de material que a gente precisa hoje de informática. Então, assim, olha quanta coisa quando eu falo só de gestão financeira. Então, quando a gente está falando de IA, a gente tem que entender primeiro quais são os nossos horizontes. Aonde eu posso inserir a IA, né? Vamos lá. Por alto, eu vou trazer alguns lugares que faz sentido a gente colocar IA e depois eu vou me aprofundar em cada um desses lugares. Não nesse podcast, porque não vai dar tempo, mas depois eu vou fazer uma pequena série falando do IA em cada área, ok? Então vamos lá. Se a gente falar o IA no pedagógico, no que ele pode ajudar? Planejamento de aulas, sequência didática, avaliações, feedback para professor, feedback para os pais, feedback para as crianças, né? Apoio para o coordenador pedagógico, personalização de aprendizagem. Hoje a gente está precisando fazer, né, os programas individuais de desenvolvimento pedagógico, também super ajuda. Se a gente falar no financeiro, que eu já falei um pouquinho, mas vamos lá.
Simulação, isso é muito bom, vamos lá. Organização financeira, previsão de fluxo de caixa, análise de inadimplência. Aí tem duas áreas que donas de escola não sabem fazer, que eu vou ensinar para quem estiver comigo mais para frente um pouco, que é como fazer simulação de descontos sem comprometer a lucratividade. O que eu percebo? Muitas vezes você tem uma equipe de atendimento, essa equipe de atendimento não sabe quais são os descontos que pode trabalhar, não entende, e muitas vezes até o próprio diretor não entende, quais são os descontos que você pode trabalhar por sala. Porque tem salas que você pode dar um desconto maior, tem salas que você não pode. Tem salas que você tem mais procura e tem salas que você não tem. Então, até na hora de vender, de fazer a sua matrícula, você precisa entender o que não compromete a lucratividade da escola. E o IA vai te ajudar com isso. Outra coisa, ensalamento otimizando recursos. Novamente, se eu sei qual é a sala que eu tenho mais procura, essa sala eu não preciso dar tanto desconto. Se eu tenho uma sala que já é problema, não tem procura, essa sala eu posso dar um pouco mais de desconto. Pensando também na minha captação, na minha demanda, né? Falando agora de matrícula, né? Captação de aluno. Você pode construir um funil de vendas maravilhoso com IA. Você pode criar mensagens de WhatsApp personalizadas, muito bacana. Roteiro para o atendimento conforme a série, conforme a idade. Conteúdo para as redes sociais, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Posts, vídeos, dicas, insights, muita coisa legal. Campanha de matrícula. E campanha de matrícula, gente, não é só estamos com matrículas abertas, tá? Vamos pensar um pouco mais do que isso. Eu tenho falado muito para você pensar que agora as pessoas têm que entender o que a sua escola oferece para a IA te oferecer também para as famílias, tá? Respostas automáticas e organização de leads. Muitas donas de escola não organizam leads, não faz pós-atendimento, não tem tempo, mas a IA pode, ok? IA na gestão como um todo. Identificar os gargalos, aonde estão os meus problemas recorrentes. Né? Muitas vezes eu tenho um problema recorrente porque eu não tenho um funcionário naquela área. Por exemplo, eu tenho um problema recorrente porque eu não faço pós-atendimento. Né? Então, se eu não faço pós-atendimento, agora eu tenho um IA que pode fazer. Então, deixei de ter um gargalo. Criação de processos. Gente, escola não sabe fazer processo. É o que eu mais vejo. Justamente por isso que ela tem gargalo. Mas se você pode trazer essas situações, problema que você tem vivenciado, e junto com a IA, trazer processos novos para sua escola, incluindo até a IA para te ajudar a gerenciar eles ou fazer eles acontecerem. Pesquisa de clima organizacional. É agora. Não, eu não gosto muito de fazer clima organizacional agora. Eu gosto de fazer clima organizacional no final do ano. Mas eu gosto de fazer agora pesquisa de satisfação com os pais. E o que eu mais vejo é a dona de escola com medo de fazer pesquisa de satisfação. É difícil a gente se olhar no espelho, né? A gente identificar as nossas falhas. Mas é o único jeito da gente corrigir a tempo de lançar a rematrícula e mostrar que nós temos humildade o suficiente para enxergar as nossas falhas, porque não existe escola perfeita, não existe escola perfeita, mas nós estamos nos aperfeiçoando em busca de corrigir os nossos defeitos, e isso mostra que a escola está crescendo, ok? Análise de resultados, né? Como foi essas pesquisas? O que elas me mostraram? O que eu preciso melhorar? Que insights? Que processos eu posso criar, né? Ou que melhorias de processos eu posso fazer para melhorar a minha percepção com o cliente? Lembre-se, cliente ele é puramente experiência, tá? Apoio na estratégia de rematrículas. Então, entender quem são os clientes que já fizeram, qual o percentual que não fizeram, pedir para a IA contatar quem não fez, relembrar os prazos de benefícios e promoções para quem fizer, tudo isso a IA pode te ajudar, né? Então, a ideia é que a gente perceba que a gente não precisa da IA só na sala de aula, obviamente que sim, né? A gente, quando fala de IA na sala de aula, a gente está falando aí de uma coisa que os alunos já estão usando e que a gente precisa capacitar urgentemente os professores para usá-los também. E mais do que isso, a gente precisa trazer regras de como a IA vai ser trabalhada dentro da sua instituição. Até onde ela vai ser usada? Né? Ela vai ser usada para tudo? Ela vai ser usada nos pontos finais em avaliação? Ela vai ser usada para detectar falhas de aprendizagem em algum momento e depois vai ser tirada? Como vai ser? Quais são as regras da IA dentro da sua escola? Isso quem determina é você, tá? E é melhor fazê-lo agora antes que você perca a mão aí, daqui a pouco você tem um problema grande com isso. A ideia, gente, é que a gente utilize a IA sim dentro da nossa gestão.
Então, como a gente pode começar fazendo isso? Primeiro, analisando quais são os meus pontos de o que eu faço de uma forma repetitiva, que eu poderia entregar para a IA fazer para mim, o que eu faço que não está tão bem feito, ou que eu não tenho quem possa fazer para a IA fazer para mim, né? Então, eu começar a desenhar esses insights, esses pontos. Eu faço um trabalho muito bacana com algumas escolas chamado raio-x. E nesse raio-x a gente identifica as principais falhas que a escola tem e a gente já designa quais podem ser trabalhadas aí pelo gestor, né? E quais podem ser trabalhadas pela IA. Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês muito importante. A IA, ela é uma sacada maravilhosa. Ela é um funcionário a mais aí na sua organização. Só que ela precisa que você faça ajustes, ok? Ela é uma máquina e, como tal, ela tem limitações. Se você pegar, por exemplo, uma IA de uma pessoa mais que usa ela para uma coisa muito simplista, e você pega uma IA de uma pessoa que usa ela para coisas mais complexas, o IA já responde diferente perguntas iguais. Por que, Liliane? Simples, gente. Se eu estou fazendo uma pergunta, vou fazer uma pergunta aqui genérica, vai. Como eu vou captar alunos para minha escola em tempo recorde? Quais são as estratégias que você pode me indicar? Estou dando um exemplo. E aí eu chego para o MIA, que eu só usei até hoje para fazer perguntas rasas, para fazer imagens, para fazer videozinhos. O que essa IA vai me falar? Ela vai me falar num nível de profundidade muito raso. Por quê? Porque eu não dei a ela, eu não inseri dentro dessa IA informações, diálogos, estratégias, insights, para que ela me desse informações de uma profundidade maior. Agora, se eu uso a IA para trabalhar realmente com coisas mais complexas, quando eu faço a pergunta, ela vai me trazer toda uma estratégia, ela vai me trazer todo um insight, um mapeamento, um plano de negócio em relação a esse problema que eu tô inserindo nela. Então, vocês têm que entender também que a IA vai muito de quem está por trás dela, né? É a mesma coisa, se você faz uma pergunta para a IA e ela não interpreta direito essa pergunta, ela não consegue compreender o que a gente chama de prompt, você faz um prompt muito raso, ela vai te responder de forma rasa. E o que eu vejo muitas vezes é as pessoas se decepcionando, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, nossa, mas que resposta boba, isso daí nem precisava perguntar porque eu sei. Ok, o que você fez então? Você fez o prompt errado. Então a grande sacada também, gente, é você ensinar a sua IA a entender o seu negócio, entender as suas necessidades e gerar prompts que façam sentido para ela te ajudar, ok? O que eu quero dizer para vocês que é importante a gente entender? Eu vou falar do IA em cada área da sua escola, sim, mas eu quero que você entenda que a IA ela não veio para te atrapalhar, ela não veio para ser mais um problema na sua vida, tá? Ela veio para trazer ajustes, melhorias, mas você tem que entender como fazer isso. Inclusive, a tendência dos próximos grandes empregos não é mais você ter conhecimento só operacional, é você saber fazer a IA trabalhar por você da forma correta. Ok? Bom, nos próximos episódios eu vou me aprofundar, como eu falei, em cada uma das áreas, e aí a gente vai descobrir como a gente pode usar a inteligência artificial de maneira prática, tá? Economizando tempo, tomando as melhores decisões e construindo uma escola mais eficiente, mas nem por isso menos humana, né? A ideia é que a gente tenha mais tempo de ser mais humano. A gente deixa a máquina trabalhar no operacional e a gente tenha tempo de ter um olhar mais sensível para os nossos alunos, um olhar mais democrático para eles, entender a necessidade deles, fazer um plano de ação individual, até mesmo usando a IA para nos ajudar, mas a gente vai ter mais tempo para isso, né? Porque o tempo hoje é o maior advento que a gente tem. E se a IA nos ajuda a fazer com que o nosso tempo seja melhor utilizado, a gente consegue melhorar o nível da nossa escola. Por isso que eu falo que quem tem IA com certeza vai ter uma escola melhor, ok? Então te espero no meu próximo episódio. Divulga com outras donas de escola, compartilha, porque todo dia a gente traz coisa que vale a pena para você, ok? E eu tô aqui pensando, no meu último episódio da minha série, eu vou trazer para você uma atividade prática, para você começar a colocar em prática aí na sua escola. Te espero, até o próximo episódio.